Vamos abrir a Escritura, 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 2, verso 5 a 11. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5 até o verso 11. Estamos estudando essa maravilhosa carta, trechinho por trechinho, parte a parte. Há domingos que vamos olhar apenas um verso, há domingos que vamos olhar um bloco maior. Vamos respeitar aqui a ideia do apóstolo Paulo. Quando eu digo a ideia do apóstolo Paulo, é óbvio que o Espírito Santo está falando, mas o fluxo do texto são como frases, parágrafos que contêm ideias. E nós não podemos exceder, não porque é errado, é porque nós vamos ter que lidar com mais assunto do que nós podemos observar. Acredite, pequenas porções da Escritura enganam os crentes, porque muitas vezes nós achamos que não é relevante. Hoje pela manhã nós tivemos um exemplo disso, nós olhamos um único verso, Marcos 16, 4, em que o texto bíblico diz que as mulheres, enquanto iam para o túmulo, estavam discutindo quem tirará a pedra para nós. Uma pedra de cerca de 2 toneladas. E aparece uma palavra no grego pequenininha, a palavra anablepo, que significa, e levantando os olhos, viram que a pedra tinha sido retirada. Algumas versões traduziram isso como, e olhando elas, viram que a pedra havia sido retirada. E os que vieram pela manhã perceberam que essa simples palavrinha, que pode passar desapercebido com, elas olharam e viram que a pedra tinha sido retirada. Mas quando o texto bíblico diz que elas levantaram os olhos e viram a pedra retirada, significa que quando elas chegaram diante do túmulo, elas não olharam nessa linha horizontal. Elas tiveram que, para enxergar a pedra, levantar os olhos. Isso significa que a pedra foi rolada para cima. A pedra do túmulo, ela rolou para a posição inicial dela, que seria totalmente antinatural. O certo, o que as pessoas fariam normalmente, era rolar a pedra usando a própria gravidade para baixo. O texto não fala, e olhando para baixo viram que a pedra foi retirada. Não, o texto diz, e levantando os olhos. O que é isso, levantando os olhos? Um detalhe simples do texto, que mostra que a pedra rolou para o outro lado. Gente, fantástico. O Espírito Santo usa palavras que eu e você passamos assim, tranquilo. Entendi. E a palavra tinha algo ali específico a nos ensinar. Por isso, um conselho que eu dou para vocês, como pastor dessa igreja, é adquiram diferentes versões bíblicas. E aí você pode ler o texto, uma hora numa versão, uma hora em outra. E quando você tem dúvida, você ali percebe nuances diferentes de tradutores. E você pode perceber detalhes que não são percebidos em todas as versões. Ok? Hoje nós vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 5 ao versículo 11. O texto diz assim: Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja ele mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que eu vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso mesmo que também vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, foi por causa de vós, e o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque nós não lhe ignoramos os desígnios. Até aí, um texto, a carta, especificamente a carta de 2 Coríntios, é uma carta que você precisa saber o contexto. Se você não sabe o que está acontecendo, você fica um pouco perdido, desorientado. E eu não posso, a cada culto, começar e contar para você todo o contexto de novo. Então é preciso que você, que não veio nos primeiros cultos, se você tem uma Bíblia de estudo, normalmente na introdução do livro tem lá um relato contando para você o que aconteceu. Basicamente, não entrando nos detalhes maiores de tudo, Paulo fez uma visita à igreja de Corinto e
fez outras visitas, mas uma das visitas que Paulo fez a essa igreja, houve um embate entre ele e os crentes. Mais especificamente entre ele e um crente. Nós não sabemos quem é, mas houve um homem, nós sabemos que é um homem, uma pessoa ali da comunidade, um homem que se levantou contra ele e combateu Paulo face a face. Desafiou a autoridade de Paulo. Deve ter afrontado Paulo publicamente, e o texto nos mostra que seja o que for que esse homem fez, ele produziu em Paulo tristeza. A Bíblia fala que Paulo foi embora da igreja triste. O apóstolo Paulo saiu triste, e Paulo também nos mostra nesse texto que a igreja também ficou assim. E nós não sabemos, existem duas possibilidades a respeito de quem é essa pessoa que causou esse problema. E os estudiosos da Escritura, os comentaristas, as pessoas que se debruçam, às vezes, há autores, há estudiosos que gastam a vida toda para estudar um livro só. E quando ele termina a sua vida, ele fala assim, a minha contribuição para a humanidade é o comentário de 2 Coríntios. Você tem ideia o que é isso? Uma pessoa gastar 20, 30 anos estudando um livro, tudo que ele pode coletar de informação daquele livro. E aí ele escreve um livro e diz para você, olha, esse é meu entendimento sobre esse livro. E os demais? Os demais, outras pessoas têm que fazer, eu não tenho condição. Poucos homens foram tão capacitados por Deus, por exemplo, como João Calvino. O próprio João Calvino não conseguiu fazer comentário da Bíblia inteira. E olha que o homem era um monstro em teologia. Você vê o volume, a produção literária desses homens é extraordinária. Eles não conseguiram. Aliás, nós não temos relato de ninguém que conseguiu pregar a Bíblia inteira. Isso é uma tristeza, sabia? Eu vou morrer e há textos da Bíblia que eu nunca vou pregar. É ruim isso, não é? Mas tem o outro lado ruim. Você também vai morrer sem nunca ter ouvido algumas porções da Bíblia. Você vai chegar no céu e falar, Senhor, olha, sobre isso eu li, mas eu nunca estudei essa porção. Então o que eu digo para você? Bem-aventurados que têm fome e sede, devore isso aqui, vá atrás, leia, porque por mais que você se esforce, você só vai raspar. O resto vai ficar. Eu espero que chegue no céu, isso é conjectura, não tem nenhuma informação bíblica aqui. Talvez tenha aulas lá. Paulo fala, senta aqui, eu vou explicar o que eu quis dizer. Fala, Paulo, legal, agora sim. Explica aí pra gente. Porque há porções da Bíblia sequer que nós não sabemos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele está discutindo sobre a volta de Jesus, e há um determinado momento do texto que ele diz assim, por que vocês estão tão assustados? Vocês não se lembram que quando eu estava com vocês, eu costumava dizer essas coisas? E aí eu leio aquele texto e falo assim, não, Paulo, eu não sei o que você dizia, conta para nós. E os Tessalonicenses sabiam, e ninguém registrou, nós não sabemos. E eu falo, Paulo, eu queria tanto saber o que você falava todos os dias. Paulo falou, eu sempre dizia para vocês isso, e não conta para nós, e fica essa curiosidade. Muito bem, há duas possibilidades a respeito de quem é esse inimigo, para nós entendermos o texto aqui. Paulo foi perseguido por um homem. Quem é ele? Possibilidade número 1. Possibilidade número 1 é que é um jovem, cujo relato da história desse jovem está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Um jovem que tinha uma conduta, uma prática de vida imoral. Um jovem que vivia num triângulo amoroso dentro da igreja. A primeira possibilidade desse homem que se opôs a Paulo é que esse homem seja o jovem que foi mencionado em 1 Coríntios, que mantinha uma vida marital com a sua madrasta. E Paulo escreve para a igreja, dando uma dura na igreja, dizendo, entreguem essa pessoa a Satanás, tire esse homem imediatamente da igreja. E depois de escrever isso, o apóstolo Paulo, com muita coragem, vai visitar a igreja. E quando ele chega lá, se for essa primeira possibilidade, esse jovem estava esperando Paulo. E o jovem foi para cima de Paulo, e fez ameaças, e fez ataques a Paulo. E produziu tristeza no apóstolo Paulo, uma tristeza muito grande, a tal ponto de Paulo falar, eu decidi não voltar nessa cidade, eu decidi não causar mais tristeza em vocês e nem me entristecer, não volto mais à cidade de Corinto. Bom, essa é uma possibilidade, ok? Há muitas pessoas que defendem isso. A segunda possibilidade é que seja um homem, que nós não sabemos a história, e que Paulo, talvez um falso líder, que se opôs ao apóstolo Paulo
e Paulo disciplina esse homem em uma das suas visitas, e Paulo ordena à igreja que a igreja discipline o homem, e a igreja obedece. Olha o verso 9 para vocês entenderem. Versículo 9. Foi por isso também que eu vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Parece-me que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja dizendo, disciplinem esse homem. Depois que ele foi embora, triste, Paulo escreve uma carta, lembra que eu falei das 4 cartas? Uma das que se perdeu, Paulo diz, eu escrevi para vocês e eu queria saber se vocês seriam obedientes de praticar o que eu mandei. E sabe o que a igreja fez? A igreja praticou o que o apóstolo Paulo fez. Puniu o homem. Puniu esse homem e puniu severamente. E Paulo diz, eu mandei vocês fazerem isso porque eu queria saber da obediência de vocês, se vocês eram obedientes em tudo. Então fica aí essas 2 possibilidades. Parece que a segunda possibilidade é que se harmoniza um pouco melhor com o texto, mas nós não temos como chegar a uma afirmação correta. Pelo menos eu não tenho. Talvez alguém algum dia chegue e fale, descobri, é tal pessoa. Então se você achar que é o jovem que praticou incesto, ou se você achar que é um outro homem opositor de Paulo, seja como for, o que nós temos de informação é que uma pessoa muito ferozmente resistiu a Paulo. E se vocês conhecem o apóstolo Paulo, já viram detalhes da vida dele, eu não tenho a menor dúvida. Se eu perguntar para vocês, me fale um pouquinho do perfil do apóstolo Paulo. Eu duvido que alguém fale, covarde. Levantaria isso sobre Paulo? A Paulo tímido. Não. Paulo era um homem, gente, de fibra. Agora você imagina a fibra desse homem para se levantar contra Paulo. Tamanha a ira que o homem estava. E, aliás, mais à frente, lá no capítulo 10, quando nós chegarmos lá, aquele famoso texto que Paulo fala assim, e foi-me dado um espinho na carne. Alguns estudiosos, na verdade muitos estudiosos acreditam que o espinho da carne, nós vamos estudar bastante quando chegar lá. Alguns acreditam que o espinho na carne era um homem que perseguia Paulo de cidade a cidade. Um judeu especificamente, que aonde Paulo ia, Paulo chegava na cidade e pregava o evangelho, depois de alguns dias o homem chegava e começava a atacar Paulo. E Paulo fala, eu pedi várias vezes para Deus tirar. E Deus falou, não, se for o caso de ser um homem. Vamos discutir lá. Parece que o apóstolo Paulo era um homem perseguido, onde quer que ele chegasse. Perseguição vinha, desafios vinham. Então, tendo esse contexto em mente, de que houve um homem e houve uma disciplina do apóstolo Paulo, hoje nós vamos ver o seguinte, seja o que aconteceu, seja quem for, tá bom? Esse homem que brigou com Paulo se arrepende. Acontece alguma coisa que nós não sabemos e o homem se arrepende. E o homem volta para a igreja e precisa do perdão da igreja, da restauração da igreja. E encontra um problema na igreja. A igreja resiste a ele, não quer recebê-lo. É esse o contexto desse texto aqui. Suponha que alguém entre nós aqui nessa noite cause um problema terrível aqui na igreja. Seja disciplinado e saia. E depois, por razões que fogem até o nosso controle, Deus disciplina essa pessoa e ela volta. Como é que essa igreja vai lidar com esse crente arrependido? Um arrependimento verdadeiro. A igreja de Corinto estava em dúvida, o que fazer? Porque não foi um embate comum, não, foi muito severo. Então eles estavam na dúvida, devemos ou não receber esse homem? E hoje nós vamos aprender sobre isso. Como lidar com o crente arrependido, com um crente que pecou? Verdade central do texto vem aí. A igreja deve ser severa com o pecado, mas amorosa com o pecador arrependido. Eu não coloquei ali, mas quando eu coloquei aqui em amarelo, grifado, significa que o crente, a igreja tem que ser severa no trato do pecado. Trata severamente. Mas, quando há arrependimento, e por que tem amarelo ali? Quando nós estamos falando quando há um arrependimento verdadeiro. Quando há um arrependimento falso, não. A igreja vai julgar isso. Mas um arrependimento verdadeiro, o crente precisa ser tratado com brandura, com amor, com docilidade. Isso tem implicações para a igreja? Paulo vai falar para a igreja. Mas se você aplicar isso ao seu casamento, se você aplicar isso à criação de filhos, você vai perceber que tem muito disso. Aliás, isso daqui acontece muito dentro do contexto de família. Quantas vezes tem briga e alguém pede perdão
E aí a pessoa fala, e agora, como é que eu vou lidar com essa pessoa que me ofendeu e agora pediu perdão de verdade? E esse texto vai nos ensinar como fazer. Então hoje o que nós vamos ver é isso. 4 deveres, 4 obrigações da igreja no trato com o pecado. Não é opção, é ordem, é dever. O apóstolo Paulo diz, escrevi para vocês, para saberem se vocês são obedientes em tudo. Vamos ver quais são os 4 deveres da igreja, e aí, claro, do crente também, no trato com o pecado. No trato com o pecado, em primeiro lugar, a igreja deve entristecer-se. Versículo 5, Paulo diz assim, ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero ou severo, eu digo que em parte também foi a vós. Olha, Paulo aqui, ele está sendo um pouco brando com essa pessoa. Paulo diz, essa pessoa produziu tristeza em mim, é verdade. Mas para eu não ser áspero e dizer só eu fiquei triste, Paulo diz assim, em parte produziu tristeza na igreja. Quando o apóstolo Paulo, quando alguns irmãos da igreja viram o apóstolo Paulo saindo daquela igreja, talvez em lágrimas, houve no meio daquela igreja uma tristeza profunda. A igreja foi marcada por um sentimento de tristeza invadiu. E Paulo foi embora com o coração triste, pensando naqueles irmãos, olha, esses crentes, essa igreja que eu plantei com tanto carinho, que eu pastoreei aqui durante 1 ano e meio, agora se volta contra mim, eu sou afrontado publicamente e eu não sei o que vai acontecer. A lição que nós aprendemos aqui não é uma lição difícil. O pecado dentro da igreja, ele deve, e ele faz isso, ele produz tristeza. Ele nunca entra no povo de Deus sem produzir marcas, sem produzir um quebrantamento, uma ferida que produza na pessoa um abatimento. É isso que acontece com o pecado. Quando há uma mentira, não sei se já aconteceu isso com você, quando um irmão mente ao seu respeito, produz em você tristeza. Quando um irmão ou um crente qualquer promove no meio da cidade vergonha, toda a igreja é envergonhada. Suponha que amanhã você vá ler o jornal e você descubra lá, alguém fez um vídeo, filmou eu fazendo alguma coisa ilícita, eu roubando alguma coisa, eu sei lá, praticando algum tipo de delito. Que tipo de sentimento surgiria no seu coração? Eu espero que surja tristeza. E você falar, não podia, não dá para acreditar. Grandes homens de Deus produziram tristeza na igreja quando caíram. Não sei quantos de vocês acompanharam, aí são pregadores antigos, alguns de vocês são novos convertidos, mas havia um homem chamado Jim Swaggart. Um pregador muito antigo, eu me lembro que quando criança ainda, antes de ir para a igreja, muitas vezes a televisão estava ligada no canal da Rede Bandeirantes, e lá estava o pastor Jim Swaggart pregando. E quantas vezes eu sentava no sofá, eu ouvia ele pregando algumas coisas, era um pastor americano, tinha tradução ou dublagem, não lembro como funcionava. E aquele pastor impactava o mundo. Era um pastor americano com alto impacto porque as pessoas assistiam pela televisão. Não era como hoje que várias igrejas têm programa na televisão. Não, aquilo era raro, específico. E eu gostava de ver aquilo. Pouco tempo depois, esse pastor famoso se envolveu, encontraram ele, apanharam ele num motel com uma prostituta. E, gente, o escândalo foi tremendo no Brasil e no mundo. Pessoas choravam, porque falavam assim, não, eu não acredito, por que ele fez isso? Logo ele. E um ditado muito comum, usado inclusive até hoje, é que quanto maior a árvore, quando ela cai, mais estragos ela produz. É assim, não é que é mais importante ou menos importante a queda de um crente comum, de um líder, é que o estrago de um líder, quando ele cai sobre muitas outras vidas e produz estrago. O pecado dentro da igreja, ele deve produzir uma tristeza, porque Cristo morreu por nós e quer que eu e você vivamos uma vida de santidade. De tal maneira que quando você peca, de tal maneira que quando você tem uma vida suja, uma conduta imoral, uma língua ferrenha, que fofoca, que ataca, que é maledicência, que murmura, quando você produz dentro da igreja, a igreja se entristece. E o que você deveria sentir no seu coração
É uma tristeza também ao saber, esse povo que foi redimido das trevas para viver em alegria, está triste por minha causa. Essas pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, que deveriam viver exultantes, estão todas abatidas por minha causa. Pessoas por quem Cristo morreu estão hoje cabisbaixas, envergonhadas por causa do meu pecado. Então a primeira lição que você aprende é: o pecado, ele produz tristeza na igreja. Você pode olhar para o seu contexto de família. Pais que estão aqui, que têm filhos. Filhos que estão aqui, que alguns têm os pais vivos, outros não têm, mas eu queria que você pensasse um pouquinho quando sua família vivia num contexto mais próximo ali. Aqueles que não casaram, que ainda estão nesse contexto. Que tristeza produz no coração de um pai e de uma mãe quando um filho produz uma coisa ou faz uma coisa que traz um escândalo, que envergonha. Suponha que você vá até um lugar com o seu filho rouba algo. Que tristeza vai surgir no seu coração quando alguém trouxer o seu filho e falar: olha, eu apanhei ele roubando laranjas, eu apanhei ele fazendo tal coisa. O pecado produz tristeza. Essa é a primeira lição que você tem que ter. Há uma segunda lição. Quando a igreja trata com pecado, além de ter tristeza, existe uma segunda lição que vem aí. A igreja deve disciplinar o pecado. Ok? A igreja vai lidar com o pecado de maneira severa. Nós vivemos num contexto, numa época da história, em que as igrejas não sabem mais o que é isso. Não tem noção. Famílias não sabem o que é disciplinar filhos. Se as famílias não disciplinam seus próprios filhos, o que dirá quando uma igreja disciplina os seus membros? E algumas igrejas dizem assim: não, esse negócio de disciplina não funciona. A Bíblia diz que a igreja tem que ser rigorosa, severa, não pode passar a mão na cabeça de ninguém, não tem prediletos nem protegidos na igreja. Por mais querido que você seja no nosso meio, mais querida que você seja, se você pecar, nós vamos tratar do pecado com severidade. Nós esperamos... quando eu conversei com a minha esposa sobre essa mensagem, sempre faço isso antes de pregar, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando sobre ser severo com o pecado. E há uma diferença, muitas vezes, de ser severo com o pecado e ser severo com o pecador. Entende a diferença entre as duas coisas? A igreja trata o pecado com severidade. Obviamente, vai ter reflexos na vida do pecador? Vai ter. Porque não dá para tratar o pecado sem, obviamente, lidar com o pecador. Mas o foco da igreja é o pecado. Quem trata o pecador é Deus. A igreja não tem poder de tocar o coração do pecador. Por exemplo, alguém rouba. O que a igreja vai fazer? Nós vamos chamar a pessoa e falar: roubar é pecado. Nós vamos tratar esse pecado que você fez. Você está arrependido? Não. Então nós vamos disciplinar esse pecado. Ora, quando eu disciplino o pecado do roubo, eu consegui mudar o coração do pecador? Não. Se ele não se arrepender, ele fala: pode fazer o que vocês quiserem, eu não ligo. Quem é que vai fazer essa transformação no coração dele? É Deus. Só Deus faz isso. O crente lida com o pecado. Um exemplo muito simples aí, na minha casa isso acontece, nós vemos com facilidade. Quando eu tenho que corrigir as minhas filhas, fisicamente, por causa de algum erro, de alguma briga, de alguma coisa que elas fizeram errado, quando nós corrigimos, nós falamos: filha, vocês brigaram. Ou filha, você brigou. Ou filha, você respondeu. Nós precisamos tratar o seu pecado. Agora, quando nós corrigimos a nossa filha, o coração dela muda? Assim que eu corrijo, o coração dela é transformado? Não. Nós esperamos que a disciplina faça com que o coração dela mude, mas quem é capaz de mudar o coração é Deus. Nós não temos o poder de tocar o coração. Nenhuma igreja faz isso. Por isso nós vamos lidar com o pecado, tratar com o pecado no nosso meio, com severidade. Quando eu digo que as igrejas não tratam mais o pecado, para algumas pessoas, pecado ou disciplina bíblica, primeiro, as igrejas que disciplinam são chamadas de igreja sem amor. Aquela igreja é muito rigorosa. Aquela igreja não tem amor. Aquela igreja é isso. Ou aqueles irmãos são assim. Imagina, no momento em que a pessoa precisava mais de ajuda, fizeram isso, corrigiram.
É assim que Deus manda fazer. Nós vamos corrigir o pecado. Se você tiver no seu corpo, suponha que você tem um ferimento no seu dedo. E o médico olha e fala assim, olha, é impossível recuperar esse ferimento. Esse dedo vai gangrenar. E o médico diz para você, nós precisamos remover o dedo. Quando você remove o seu dedo, seria justo você dizer para o médico, esse médico não tem amor? Seria correto você falar para ele? O senhor é um homem sem amor, quer tirar o meu dedo? Ele fala, mas se eu não tirar o dedo, vai subir para o seu braço. E logo vai chegar no corpo todo e você vai morrer. Então, quando você faz a opção entre o indivíduo e o coletivo, a escolha é muito simples. O coletivo sempre está acima do indivíduo. E na igreja de Deus, a disciplina é assim. Mas hoje eu digo que as igrejas perderam, não todas, mas muitas perderam o senso de disciplina. Para algumas igrejas, sabe o que é disciplina bíblica? Disciplina bíblica é pegar o rol de membros. Você sabe o que é rol de membros? É uma lista onde estão alistados todos os membros da igreja. Então alguém pecou. A pessoa fala assim, nós vamos desligar essa pessoa. E pegam a lista do nome ali, pegam uma régua, ou pegam um branquinho, não sei o que usa hoje, e elas riscam assim o nome, ó. Está disciplinado, e passam a régua, e a caneta em cima do nome. Pronto, lidamos com o pecado. Essa pessoa, a partir de hoje, está desligada daqui. Que tolice, que invenção. Não, onde tiraram isso? Não, onde inventaram esse tipo de coisa? Você está disciplinado agora. Você mostra, o pecador vai rir. Você fala assim, agora, ó o que nós fizemos com você, ó o seu nome, ó. Riscamos aqui. O seu nome agora, quando nós estivermos lendo a lista de membros e chegar no seu nome, nós vamos pular. Você agora está disciplinado. Devolva a sua carteirinha de membro, sei lá o que as igrejas têm por aí. Dê aí o seu lugar agora na igreja, nós vamos desinfetar. E aí começa aquelas maluquices todas. Isso não é disciplina bíblica. Sabe o que é disciplina bíblica? Disciplina bíblica é algo tão terrível que o crente deveria tremer de medo à menção disso aqui. Disciplina bíblica é o ato de uma igreja com a autoridade que foi dada por Deus de desligar alguém. Preste atenção no que eu vou dizer. Jesus disse assim, quando vocês se reunirem para tratar o pecado, prestem atenção. Olha o que ele fala para a igreja. O que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Preste atenção que isso aqui é de arrepiar. Não está falando com perda de salvação. Ah, vocês excluíram a pessoa, pronto, Deus desligou ela no céu, tirou o nome dela do céu. Não. Aliás, o nome dela estava onde? Onde estava o nome dessa pessoa, Jesus falou? Ele falou do céu. Ele falou, o que vocês desligarem aqui, do céu será desligado. Ora, se estava ligado ao céu, é o quê? É um crente ou incrédulo? É um crente, estava ligado ao céu. Mas Jesus fala assim, no momento em que vocês se reunirem e desligarem essa pessoa da convivência de vocês, no céu acontecerá algo sobrenatural. Essa pessoa vai ser desligada. Em que sentido? Essa pessoa, neste momento, para de ter toda a proteção espiritual sobre ela. Essa pessoa é colocada debaixo da autoridade do reino das trevas. E é dito para Satanás, faça com ela o que você quiser. Você não pode tirar a salvação dela, mas destrua essa pessoa com doenças, com punições as mais terríveis. Vocês têm ideia o que é isso? Não é riscar nome no papel. É colocar uma pessoa debaixo de um império. Eu não sei que figuras eu poderia ficar usando para ilustrar para você. É alguém que está dentro de uma embaixada. Já viram muitas vezes embaixadas americanas que estão em países árabes? E muitas vezes há um levante na rua e aquela multidão furiosa de árabes estão ali em frente à embaixada. E quantas vezes os americanos, ou um cidadão americano, se abriga, busca proteção na embaixada e fica ali? Sabe o que é desligar? É pegar essa pessoa, abrir o portão e jogar lá fora, onde estão aqueles rebeldes. O que eles vão fazer com essa pessoa? Vão matar. É interessante, é exatamente isso que a disciplina bíblica, em última instância, ela chega nisso. O objetivo é fazer com que a pessoa volte. Mas é colocada a pessoa numa esfera onde Satanás e os demônios têm livre acesso para tocá-la.
ela não tem mais proteção. O próprio Deus falou, eu desliguei daqui. Eu não mais a protejo. É meu filho? É, mas eu não protejo mais. Eu tirei a minha mão de cima dessa pessoa. Como Deus tira a mão e põe a mão? Qual é o processo que Deus faz? Deus falou, o que vocês desligarem. Viu que o poder da igreja, da disciplina da igreja, a igreja se reúne e fala, Senhor, considera essa pessoa desligada de nós. Considera essa pessoa agora, é nosso irmão, é verdade, mas nós pedimos que o Senhor desligue dela, ou desligue ela da supervisão, da guarda que há no céu. Isso é disciplina bíblica. E, gente, a vida da pessoa começa a se tornar um inferno. Às vezes no começo não. Mas sabe o que é triste? Mais triste ainda, é que algumas pessoas vão tão longe quando se afastam de Deus. E nessa disciplina, uma das coisas que Deus faz para disciplinar alguém, uma das coisas, além de colocar a pessoa nas trevas, ou num ambiente onde as trevas atuam, Deus endurece essa pessoa para que ela se afaste mais ainda, mais e mais, para puni-la. Eu poderia ficar citando muitos textos aqui. Quando Deus quer matar pessoas, embora aí nós poderíamos discutir se são crentes ou não são, parece para mim que não são, quando você lê a história dos filhos de Eli. Eli queria orientar os seus filhos, não orientou. Quando ele quis orientar, o texto bíblico diz assim, lá em 2 Samuel, no 1 Samuel. Os seus filhos não lhe davam ouvidos. E aparece uma expressão bem assim no texto bíblico. Porque Deus os queria matar. O pai falava, mas os filhos não escutavam mais. Por quê? Porque Deus queria matá-los. E sabe o que Deus fez? Deus matou. Deus mata pessoas? Mata pessoas. Deus mata quem os afronta? Mata. Se você promove no meio da igreja sujeira, se você promove no meio da igreja discórdia, se prepare para a disciplina de Deus. Ela não cai em você, até que a igreja desligue você. Quando a igreja desliga, aí o reino das trevas agradece, porque ele pode fazer com o crente aquilo que ele deseja. Ele quer muito fazer isso. Qual é o dever da igreja? A igreja se entristece com o pecado, mas ela severa, ela disciplina o pecado. Uma igreja bíblica é assim. Mas há uma coisa nesse texto que me chama a atenção. Verso 6 diz assim, Paulo diz, basta-lhe a punição pela maioria. Tem alguma coisa que chama a sua atenção aí? Basta a punição que foi aplicada pela maioria. O que é estranho nesse texto? Como? A punição não foi aplicada por todos. Tinha gente na igreja que falou, coitadinho dele, que apóstolo malvado, está punindo ele. E Paulo deixa claro, olha, eu gostaria que todo mundo tivesse aplicado disciplina, mas não. Graças a Deus a maioria fez, mas existia na igreja uma minoria que falava o quê? Eu sou amoroso. Me lembro de um rapaz que foi excluído de uma igreja, nesse caso, corretamente. Ele tinha traços de homossexualismo na conduta dele. Eu me lembro que ele foi excluído e para mim estava claro, essa pessoa foi excluída. Uma das coisas que acontece é que a comunhão é cortada totalmente entre os crentes e essa pessoa. A comunhão é rompida. Nós não temos mais comunhão. Só crente tolo que faz isso. Quando a pessoa é rompida da comunhão da igreja, ela se torna um para-raio. E a tempestade começa a fechar. Aí tem crente que vai falar assim, eu gosto de você, e abraça o para-raio. E fica lá, não, eu amo você, aquele pessoal é muito ruim. A tempestade fechando. E a pessoa fica ali no para-raio. O que vai acontecer quando o raio cair? Vai disciplinar todo mundo. É assim que acontece. E eu fui no aniversário. E eu chego no aniversário, os jovens lá todos reunidos. Daqui a pouco eu vejo o rapaz entrando. Eu olhei por um instante e falei, fulano está aqui? Tá. Primeiro ele foi convidado para o aniversário. Ok? Então veja, os irmãos malvados da igreja excluíram. Mas o jovem bondoso convidou ele para o aniversário. E sabe o que mais?
Todos os jovens estavam juntos com ele, estavam rindo como se nada tivesse acontecido. O que é isso? Isso é uma afronta a Deus. É dizer para Deus o seguinte: nós não ligamos para a sua disciplina. Nós não concordamos com o que a sua igreja faz. Nós somos rebeldes. E Paulo diz, existia na igreja de Corinto um grupinho menor que não concordava com a disciplina de Paulo. Mas Paulo fala, eu escrevi para saber se vocês eram obedientes. Mas graças a Deus, a maioria fez isso. Acredite o que eu vou dizer aqui. Espero. É normal que aconteça. O dia que nós tivermos um caso disciplinar nessa igreja, você vai encontrar pessoas dizendo, eu não concordo com isso. Você sabia que o pecado é disciplinado na igreja sem você concordar ou não? Já participei de reunião que as pessoas vão excluir uma pessoa e aí fala assim, vamos colocar em votação. Entenderam o que eu estou dizendo? Vamos votar os que são a favor da exclusão. É como assim votar? Não tem que votar. É só excluir. Como você vai colocar em votação se você quer ou não disciplinar o pecado? Pode fazer isso? Você pode fazer na sua casa uma reunião, chamar os filhos e falar assim, quem é a favor de obedecer? Vamos votar aqui, quem é a favor. E aí uns filhos olham e falam assim, 2 filhos levantam a mão, eu sou a favor da obediência, e tem um que não levanta. Isso está em votação na casa? Não está. Então quando é trazido para a igreja a exclusão de alguém, não depende mais, a igreja não tem mais nada a dizer. A igreja pode perguntar, pastor, foi feito isso ou foi feito aquilo? A igreja tem que dar passos, mas a disciplina bíblica vai ser aplicada. Gostando ou não gostando. A nossa igreja, aqui em Bragança não aconteceu, mas a nossa igreja, a Igreja Batista Redenção, já passou por vários processos de disciplina e muitas vezes foi acusada de ser uma igreja malvada. Então a pessoa faz coisas erradas e aí quando a igreja se posiciona, inverte tudo. Olha só o que aconteceu. Sem citar nomes, um rapaz abandonou a sua família e se envolveu com uma moça. Entrou num relacionamento com uma moça. E quando a família descobriu, o rapaz começou a negar. Não é mentira, eu não tenho nada. Essa foto que estão mostrando é uma foto antiga. Eu não tenho nada com essa pessoa, eu não fiz nada, eu não saí com ninguém. E aí começa toda aquela história. Mas um dia conseguiram uma foto que ele mesmo postou na sua página do Facebook e que ele está com essa moça. E aí chamaram ele para confrontar. Ele falou, mas essa foto é antiga, uma amiga minha de faculdade que eu encontrei, não sei, aquele papo todo. Mas na soberania de Deus, no cuidado de Deus, quando ele tirou a selfie dele mesmo, ele estava num posto de gasolina. E saiu na foto a bomba. E sabe qual era o valor da gasolina que estava na bomba? Não era o valor da época da faculdade dele, não. Era o valor bem atual. E ele foi excluído por causa do valor da bomba de gasolina, que denunciou, foi testemunha contra ele. E ele foi excluído da igreja. A igreja confrontou ele com o pecado, ele deixou a esposa e foi viver com a amante, lá em São Paulo. Até aí tudo bem, não é? Não que esteja certo, mas ele fez a escolha. Vou abandonar minha esposa, vou morar com a minha amante. E foi embora. Quando ele fez isso, a igreja se reuniu e disciplinou o pecado, excluiu ele da igreja. E entregou ele para o reino das trevas, para ser disciplinado. Sabe quem se levantou contra a igreja? A esposa. Na assembleia, a esposa falou assim, o que vocês estão fazendo é um absurdo. Agora que o diabo cegou meu marido, que ele precisa de mais apoio, vocês vão discipliná-lo. Quem ela culpou do pecado? A culpa era do diabo, não era do... Viu como não era do marido? O diabo. Foi feito um trabalho para o meu filho. É muito comum, meu marido, é comum falar isso. Um homem adultério fala assim, fizeram um trabalho para mim, é um encosto. Já ouviram esse tipo de coisa? É comum. Encosto é que ele encostou na pessoa, não é encosto da coisa. Ela falou, não, fizeram um encosto, não sei o quê. E sempre culpa espíritos. Olha, Satanás e os demônios atuam sim. É verdade que eles praticam, que eles destroem vidas, que eles querem se aproveitar. Mas colocar a culpa... Acha algum texto na Bíblia em que Jesus vai disciplinar alguém e a pessoa fala assim, Senhor, não sou eu. Foi o diabo. Senhor, não sou eu. A culpa é dos demais. Procura esses textos. Deus disciplina o pecador e fala, olha, mesmo que o diabo tenha trabalhado, mesmo que outras pessoas tenham trabalhado, eu vou disciplinar você, porque nenhuma tentação vem sobre vocês além do que vocês possam suportar.
Fiel é Deus, que junto com a tentação produz o escape, de tal modo que vocês podem suportar. Mas quando vocês cobiçam e caem, Tiago capítulo 1, verso 13 e 14, ele fala, cada um cai por sua própria iniquidade e cobiça. Ele não esconde. Ele não deixa você e eu nos esquivarmos. Pecado é disciplinado, severamente. Mas graças a Deus que essa mensagem não é só uma mensagem dura. Agora ela se torna bonita. Essa pessoa se arrepende e vai para a igreja e fala assim, irmãos, eu fiz coisa terrível contra o apóstolo Paulo, me perdoem. A igreja não queria. A igreja falou, não vamos. Olha a terceira atitude da igreja. A igreja deve perdoar, é dever da igreja perdoar e consolar o arrependido, com ênfase no arrependido. Esse irmão vai procurar a igreja e fala, perdoa-nos, por favor. Olha o que Paulo fala. Basta-lhe já a punição pela maioria, de modo que vocês devem, pelo contrário, perdoar e confortá-lo para que não seja ele mesmo consumido de excessiva tristeza. Pelo que eu vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. É interessante que o apóstolo Paulo diz assim, é um dos momentos mais lindos que você vê numa igreja. Assim como a nossa igreja não teve ainda um processo disciplinar, mas eu já vi processos disciplinar em que a pessoa volta depois de anos para a igreja. E a pessoa vai à frente e fala, perdoa-me. Lembro de uma moça que se afastou da igreja de Cristo. Ela ficou anos longe da igreja de Cristo. Ela foi orientada, disseram para ela, não faz isso, mas ela tomou a escolha e saiu. E na sua saída andou por caminhos difíceis, duros. E muitas vezes ela decidiu voltar, procurar a igreja. E ela relata que muitas vezes ela sentou, parava perto da igreja, com vontade de entrar para a igreja, mas ficava com medo, pensando assim, o que vão dizer para mim quando eu entrar? Como as pessoas vão me receber quando eu chegar? E ela ficava com medo. E o medo no coração dela, sabe o que produzia? Produzia exatamente o que Satanás queria. Não vá pedir perdão, não se acerte. Mas ela teve coragem um dia e foi pedir perdão. E ela chegou na igreja. E ela foi levada à frente da igreja. E ela contou tudo isso e falou assim, olha, eu quero pedir perdão pelo que eu fiz. E eu me lembro que ela foi levada à frente da igreja. E houve um momento no culto que foi perguntado para a igreja o seguinte, irmãos, ouviram o relato dela, o arrependimento dela? Quem aqui está disposto a perdoá-la? Neste momento, essa moça ficava com a cabeça baixa, olhando para o chão. Tinha medo de levantar os olhos para ver as pessoas. E foi dito assim, olha, quem aqui perdoa ela? Vem aqui à frente, dá um abraço nela. Meus irmãos, a igreja se levantou em massa e foi para frente. Quem estava na igreja, as pessoas se arrepiavam. Fez uma bola humana em volta dela. Todo mundo, não, sai, eu quero abraçá-la. Todos queriam abraçar e dizer, você é nossa. O pecado ficou para trás. Tudo foi esquecido. Nós estamos aqui. Mas que tristeza quando as igrejas não fazem isso. A igreja, sabe o que fazem o quê? A pessoa vai e se arrepende. O crente pede perdão. E as igrejas criam regras. Tá bom, você foi perdoado. Mas não é só voltar agora para a igreja, não. E aí colocam regras. Regras interessantes, algumas mirabolantes. A igreja diz assim, para você voltar, você tem que pagar todo o dízimo que você não pagou o tempo que você ficou fora. Quer voltar arrependida? Vamos calcular aqui. Mas falam, da onde vocês tiraram isso? Há igrejas, lá em São Paulo, sabe o que fazem o quê? Você se arrependeu? Está arrependido. Tá bom, pode voltar para a igreja. Mas a partir de agora, você vai sentar no último banco. É verdade, senta no último banco. A medida, 3 meses no último banco. Conhece a igreja assim, Wagner? Tem, mas tem. É verdade, gente. Não é que quem está atrás é pecador, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Não, o pessoal vai se assustar. Não tem nada a ver com isso. Ó, o Márcio lá, tudo pecador ali. A pessoa diz assim, senta naquele banco lá 3 meses. À medida que for passando o tempo, você vai mudando para os bancos, vai se aproximando até você chegar à frente, perto do ungido. E aí começa esse tipo de coisa. Há igrejas que dizem o seguinte, você está perdoado, mas não pode mais tomar ceia. Há um tempo aí de privação, então fique um tempo na igreja sem tomar ceia. Fique um tempo sem isso, um tempo sem aquilo. Da onde eles tiram essas coisas, essas invenções humanas? Porque eles querem ser mais rigorosos do que Deus. Deus fala, pecado perdoado, ou pecado confessado é pecado perdoado.
Há pessoas que dizem assim, esse texto, propriamente aqui, há pessoas que se confundem a respeito disso. É muito comum na igreja dizer o seguinte: pastor, eu não consigo perdoar. Fala, como não? Eu não consigo perdoar. Não consigo. Por quê? Porque perdão, a gente tem que esquecer o que a pessoa fez. Eu não consigo esquecer. Eu olho para a pessoa, eu fico muito bravo com o que a pessoa fez. Eu não consigo esquecer. E algumas igrejas ensinam isso, que o perdão é um tipo de amnésia. Algumas igrejas ensinam isso, que quando você perdoar, você perdoou o seu marido por algo que ele fez, perdoou a sua esposa, perdoou o irmão, o filho, sumiu, pagou aquilo ali. O pastor Marcos uma vez contou a história de que um autor famoso chamado Philip Yancey, ele conta essa história num dos livros, que após pregar num culto, ele foi abordado por dois senhores de uma certa idade, e o senhor cumprimentou Philip Yancey e disse o seguinte: parabéns pela sua mensagem, olha, Deus te usou ricamente nesse culto, falou muito ao meu coração. Eu quero dizer duas coisas para você. A primeira é essa: parabéns, Deus te usou na minha vida hoje. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que eu tenho uma doença. E essa doença faz com que eu esqueça as coisas. Então daqui 30 minutos eu não vou saber quem é você, não vou saber o que eu falei com você, e não vou saber nada, não vou lembrar do que você pregou. E essa pessoa, eu não sei qual é o termo técnico para essa doença, existem pessoas que esquecem, o que é chamado de esquecimento de memória curta, memória imediata. Esquecem aquele contato imediato agora. Lembram de coisas antigas, não é Alzheimer, mas as pessoas esquecem aquele contato de pouco tempo ali, breve. E tem gente que acha que vai acontecer isso. Pediu perdão, a pessoa fala assim: o que você fez mesmo? A pessoa fala: ai, que você é generoso. O que você fez? Eu não lembro mais o que você fez. Preste atenção, pode ser que Deus um dia faça você esquecer totalmente a ofensa que você recebeu. Deus pode fazer isso. Mas isso é muito raro. Muito raro. É mais possível e provável que você lembre sempre. A palavra perdão no grego é a palavra afirme. E a palavra, é quase a palavra de afiar-me, né? Mas a palavra afirme significa o seguinte: deixar a pessoa ir. Perdão é deixe a pessoa ir. Não segure mais, deixa ela ir embora. Não lance no rosto o que ela fez de errado. E quantas famílias seriam beneficiadas se simplesmente fizesse isso? O marido ofendeu, o filho ofendeu, pediu perdão. Pode ir em frente, vai embora. Eu não vou mais cobrar isso de você, eu não vou mais lançar no seu rosto, eu não vou. Nós somos máquinas que arquivam informação. Nós temos na mente, você pode não lembrar de muitas coisas, mas dentro do seu coração existe um arquivo em ordem alfabética das ofensas que praticaram contra você. Principalmente se for marido e esposa. Aí tem um arquivo de outra cor, vermelha. A pessoa acessa na hora. A pessoa fala assim: peraí, olha o que você fez. Há 20 anos atrás eu lembro que você fez isso. E a pessoa não esquece. Tá com requinte de detalhes. Você fez tal coisa, você ofendeu, você praticou. Há pessoas que vão fazer aconselhamento conjugal, estão passando problema no casamento, estão casadas há 40, 50 anos, e aí quando vai no aconselhamento falar do problema, fala assim: pastor, estou magoado porque na minha lua de mel, você quase cai. Você fala: o quê? E a pessoa começa a narrar para você. Já ouviram pessoas que falam assim? É comum hoje em dia. Às vezes o filho já está grande, 20 anos. E fala assim: por que você tem esse problema com seu filho? Isso é trauma pós-parto. Você fala: o quê? Eu tenho um trauma. Essa criança nasceu, produziu um trauma em mim. Algumas mães chegam ao ponto alguns filhos chegam ao ponto de acreditar nisso, e eles vão fazer sessões do que é chamado regressão, e deitam em cadeiras e a pessoa fica lá hipnotizando, sei lá o que fazendo com a pessoa, e fala para a pessoa: imagina um lugar quentinho. Imaginou? Procura lembrar de como era no útero da sua mãe. Alguém aqui consegue lembrar? Mas a pessoa está pagando para o especialista, o especialista fala: pense como era o útero da sua mãe, quentinho, não era quentinho? Tente ficar na posição que você estava lá. E a pessoa começa a se ajeitar na cadeira lá, não cabe, mas ela está tentando. Você está vendo como está quentinho? Agora sinta esse amor da sua mãe. Vá liberando perdão para ela. Isso, libera perdão. E a pessoa sai dele e fala: nossa, me senti aliviado. Olha, quanto custa a consulta? Vou fazer de novo. Me senti muito bem.
Eu não sei que palavra a gente pode dar para esse tipo de conduta, além de enganação, de vileza, maldade. Perdoa a pessoa. Mas não é só perdoar, não. Tem gente que faz assim na igreja. Pastor, tudo bem, essa pessoa pecou, eu te perdoo. Vamos em frente, eu vou deixar essa pessoa aí. Paulo não fala só para perdoar. Olha o termo que ele usa no versículo. Vocês devem perdoá-lo, versículo 7, e... O que é isso? Não é só estender perdão, é confortar. Paulo fala assim, além de perdoar, vocês devem pegar essa pessoa no colo, com carinho. Ela tem que se sentir tão acolhida por você. Por quê? Porque ela está ferida, ela está fragilizada. Ela precisa de um amor a mais naquele momento. Ela precisa sentir que você a envolveu. Não é só um perdão da boca para fora, é um acolhimento maior. E Deus quer que você faça isso com o pecador que se arrependeu. E as igrejas precisam aprender a fazer isso. Então faz parte da igreja no trato do pecado, entristecer-se com o pecado, disciplinar o pecado e perdoar o pecado, consolando o pecador arrependido. Mas há uma última lição nesse texto. O versículo 10, Paulo diz assim, a quem vocês perdoarem alguma coisa, eu também perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, o fiz na presença de Cristo. Paulo diz assim para a igreja, olha... É uma maneira branda dele estar falando aqui. Ele diz o seguinte, eu praticamente já perdoei essa pessoa. Se tinha alguma coisa para perdoar, eu já fiz isso na presença de Cristo. Essa pessoa aí, vocês precisam perdoar, porque eu já fiz. Eu saí daí triste, mas, sabendo o que aconteceu, eu já estendi o meu perdão. Agora é vocês que têm que fazer isso também na presença de Cristo. Mas todo esse texto, ele é ensinado, todos esses versos, para explicar um único verso, o verso mais assustador desse trecho, o verso 11. Paulo fala, perdoem essa pessoa na presença de Cristo. Na minha versão começa com para quê? É assim que está na sua? Para quê significa propósito. Paulo diz assim, se entristeça, discipline e perdoe. Para quê? E ele diz... Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não lhe ignoramos os desígnios. Preste atenção, é a parte mais assustadora do texto. A última lição vem aí. Você deve reconhecer o perigo que o pecado abre. O perigo, especificamente nesse caso, o perigo da falta de perdão. O que tem de igreja cheia de tolice. Sabe como as pessoas acreditam que o diabo se manifesta? É muito comum. Se eu perguntasse aqui, talvez alguns até diriam isso. Então eu não vou perguntar para não expor ninguém. Se você fizer uma pesquisa e falar, como é que o diabo se manifesta na igreja? A pessoa cai no chão, a pessoa grita, a pessoa joga as coisas e muda o rosto e faz um monte de coisa, tal. Isso são manifestações. É assim que o diabo se manifesta? É assim que ele se manifesta na igreja. O apóstolo Paulo vem e diz o seguinte, existe uma manifestação do diabo no meio da igreja silenciosa e poderosa. O diabo se manifesta na igreja quando o perdão não é concedido. O diabo adentra uma igreja e ele arrebenta com essa igreja porque é uma igreja que não tem perdão. Olha do que o Paulo está falando. Paulo fala que Satanás acha brechas na falta de perdão para destruir. Sabe o que o diabo quer fazer com uma pessoa? O objetivo maior do diabo na vida de um crente, tá bom? Especificamente na vida de um crente. Jesus disse isso para nós, mas eu vou deixar claro para você saber. Falar, olha, eu nunca pensei nisso. Eu vou dizer para você qual é o objetivo do diabo especificamente para você. O objetivo do diabo para você é matá-lo. O diabo gostaria muito de matar você, tirar a sua vida física. Ele sabe que não pode tirar a sua salvação. Mas o diabo quer muito matar você. O próprio Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar. O diabo quer matar você, muito. Você quer conhecer um pouquinho mais desse desejo? A Bíblia chama ele de assassino. Ele é homicida desde o início. Ele é chamado assim. Uma das atribuições dada a ele é um homicida, um assassino desde o início. Ele olha para o nosso culto aqui, e se ele pudesse pegar no seu pescoço e se desganar e matar você, ele faria. Mas ele não pode. Ele quis matar Jó. Ele quis matar Jó. E Deus falou, olha, toca nele, mas não tira a vida.
E, gente, dá para imaginar o diabo rangendo os dentes quando ele veio sobre Jó. E ele estraçalhou aquele homem, falou, eu vou fazer com que aconteça com esse homem o que nunca aconteceu com nenhum outro homem na história deste mundo. O mundo nunca mais verá alguém assim. E a Bíblia diz que ele cobre Jó de tumores da planta do pé. Jó não podia ficar em pé, não podia pisar no chão. Havia tumores, verrugas, furúnculos explodindo no seu pé, furúnculos abertos, doloridos, de modo que ele não podia sentar, deitar, não achava posição. O corpo dele foi coberto de todos os tipos de tumores. A Bíblia fala que Jó queria se coçar, não tinha superfície de pele para ele coçar. Sabe o que ele fazia? Ele não tinha pele para coçar. Sabe quando você tem um machucado? E às vezes coça, você é capaz de coçar em volta do machucado? Até passar o dedo entre a ferida? Ele não tinha o entre a ferida, era tudo ferida. Então a Bíblia fala que ele pegou um caco de telha e com a ponta ele contornava as feridas para tentar coçar o que tinha de pele. Ele relata em Jó capítulo 31 que de noite ele estava na cama e os ossos dele se desconjunturavam e voltavam no lugar. Era como se Satanás estivesse pegando ele, torcendo ele na cama. Você sabe o que é isso? O osso do seu quadril sair do lugar e voltar sem você fazer nada. Ele está agonizando, ele está suplicando. Satanás fala, eu quero matar você. Mas Deus disse que eu não posso. Eu não posso tirar sua vida, eu queria tirar. Eu matei os seus filhos, eu matei os seus servos, eu queria matar você. Mas você, Deus, não deixou. Eu quero matar você. E quando Satanás olha para a sua vida, cultuando a Deus na igreja, ele quer acabar com você, ele quer matar você, o seu marido, os seus filhos, ele quer matar os crentes. Mas Deus não permite. Até que o que desligares na terra é desligado no céu. Aí ele aplaude, ele fala, isso, como eu queria isso. Mas uma vez que Satanás não pode matar você, existe um segundo objetivo que Satanás quer muito na sua vida. Missão número 1, matar, eliminar você, tirar a sua vida. Missão número 2, afastar você do caminho de Deus. Porque se ele afastar você do caminho de Deus, é mais fácil matá-lo. Preciso desviar você a todo custo. E uma das maneiras de fazer você se afastar deste povo e não voltar mais, é fazer com que essa igreja seja uma igreja tão severa que não haja perdão e amor. E a pessoa vai embora. Quando uma igreja não perdoa, ela não reconhece o perigo que o pecado significa. Paulo diz assim, eu não ignoro o desígnio dele. Satanás é astuto, é inteligente. Ele é mais inteligente do que qualquer um de nós aqui ou do que todos nós juntos. Ele não é bobo. Ele não tem interesse nenhum em jogar uma pessoa no chão, a pessoa ficar gritando, latindo, rasgando a roupa. O objetivo dele é entrar silenciosamente na sua vida, na vida dessa igreja, e fazer com que você não perdoe, que você guarde mágoas contra o seu marido, o seu esposo, os seus filhos. E aí Satanás aplaude dentro da sua casa. Ele está sentado na mesa enquanto você janta. Há discussões no sofá, há discussões no carro. E Satanás fala assim, viu? Os bobos acham que eu devo gritar e chacoalhar a igreja, mas eu silenciosamente estou destruindo vidas, porque eu faço com que os corações não tenham perdão. Eu destruo casamentos, eu destruo relacionamentos, eu afasto irmãos, porque eu torno corações insensíveis e duros. E esses corações duros, Satanás encontra lugar. E talvez nessa noite, é possível que os agentes dele estejam entre nós, buscando corações duros que não sabem o que é perdoar. E meus irmãos, eu não sei mais o que dizer. Talvez você tenha gente aqui na igreja que você fala assim, não tolero essa pessoa, não quero olhar para ela, não consigo, não aguento mais essa pessoa. E Satanás fala, isso mesmo, não perdoe. Eu não consigo perdoar o que meu marido fez. Isso, não perdoe. Os meus filhos, isso. Eles são, olha, não perdoe, o que eles fizeram é inaceitável. Você é uma pessoa muito nobre, não aceite isso. O apóstolo Paulo fala assim, não deis lugar ao diabo. Então, meus irmãos, não se iluda com a gritaria do diabo. Se assuste com esse inimigo silencioso, que vai com você no carro, que está com você no trabalho, que está com você quando você está deitado no seu quarto, produzindo no seu coração a insensibilidade. Está aí. 4 deveres que a igreja tem que ter em relação ao pecado. A igreja deve se entristecer. A igreja deve disciplinar o pecado. A igreja deve perdoar e confortar o pecador arrependido. E, em última instância, a igreja não deve de maneira alguma esquecer do perigo que o pecado abre para ela.
O meu desafio para você e para mim é que nós nos tornemos pessoas do perdão. Que Satanás não ache lugar e brechas nessa igreja e na sua vida. Vamos orar? Abaixe sua cabeça um instante. Ó Deus de toda a graça, que conhece vidas e corações. Eu não sei, eu não consigo ver, mas eu sei. Uma coisa eu sei. O Senhor sabe se Satanás encontrou brechas nessa igreja. O Senhor sabe se Satanás encontrou corações aqui duros, insensíveis. O Senhor conhece quais são os matrimônios enrijecidos pela falta de perdão. O Senhor conhece quais são os filhos que abrigam no coração mágoa contra os seus pais, ódio. E Satanás que quer destruir as nossas vidas, nos matando e nos afastando dos teus caminhos. Quantas vezes nós ignoramos os desígnios, as intenções dele, e ele silenciosamente destrói, penetra uma igreja, arrebentando ela por dentro. Senhor, torna-nos pessoas atentas, vigilantes. Senhor, dá-nos um coração como o teu. Essa é a nossa oração. O que mais pedimos? Dá-nos um coração igual ao teu. Um coração obediente, um coração mais puro, um coração disposto a amar o meu irmão, indiferentemente se ele merece ou não. Nós devemos ser a comunidade do amor, Senhor. Mas eu tenho um desejo, e os meus irmãos também, nós queremos ser transformados, mais do que já somos, dia a dia, de glória em glória, na tua imagem. E se há entre nós pessoas aqui que odeiam algum outro irmão, que não suportam, que não gostam, Senhor, fecha essas brechas. Repreende o maligno do nosso meio. Se há alguém aqui que duvida da disciplina, da autoridade da tua igreja, Senhor, nos amedronta, nos assusta. Porque a sua igreja tem poder de desligar e ligar. Ah, Senhor, se o nosso coração não for como o teu, o que será de nós? Vamos ficar brincando de igreja? Vamos nos reunir domingo após domingo para abrir a Bíblia e ler e conversarmos e cantarmos, mas nada muda. Até quando, Senhor? Ouve o nosso clamor que sobe desse culto. Dá-nos um coração como o teu. Nós ainda não temos, mas queremos ter. Ajuda-nos, Senhor. Nós vamos terminar, Senhor, daqui a instantes, esse culto celebrando a tua ceia, a mesa de graça, de paz, a mesa que expressa o maior perdão dado a qualquer um de nós. Mas talvez alguns aqui sejam capazes de sentar à mesa do perdão, com o coração repleto de mágoa e dor. Somos pecadores, vamos nos ferir, mas se o Senhor transformar o nosso coração, o frescor da santidade, do amor será visto. Senhor, nós terminamos esse culto suplicando. Ensina-nos a ser severo com o pecado e amoroso com o pecador arrependido. Para a tua honra e glória nós oramos. Amém.